Hoje vamos descobrir os segredos de um dos maiores heróis da Grécia Antiga e entender como o seu final foi tão inesperado quanto a própria mitologia. A história de Perseu é mais do que uma simples aventura mitológica. É uma jornada repleta de feitos incríveis, escolhas impossíveis e, acima de tudo, uma batalha contra o destino. O que você faria se fosse um herói imbatível, mas ainda assim não pudesse escapar das forças maiores que regem o universo? Você está no canal Markovski e vamos embarcar nessa história juntos. Perseu nasceu de uma história marcada por mistério e destino. Sua mãe, Danaé, era filha do rei Acrísio de Argos, e sua vida estava envolta por uma tragédia que começava antes mesmo de seu nascimento. Acrísio, determinado a evitar o cumprimento de uma profecia que dizia que ele seria morto por seu neto, fez algo impensável. Ele trancou Danaé em uma torre de bronze, isolando-a do mundo, com a esperança de que ela jamais teria filhos e, assim, evitaria a linhagem que, segundo o oráculo, o mataria. No entanto, os deuses tinham planos diferentes. Zeus, o rei dos deuses, se apaixonou por Danaé, e sua intervenção seria um dos momentos mais fascinantes e enigmáticos da mitologia grega. Transformado em uma chuva dourada, Zeus penetrou nas muralhas da torre e chegou até Danaé, permitindo que ela engravidasse. Nessa união divina, nasceu Perseu, um bebê com o poder de moldar o futuro. Quando Acrísio soube que sua filha havia dado à luz um filho, a ira tomou conta de seu coração, pois isso significava o cumprimento da profecia que ele tanto temia. Contudo, em vez de agir com violência direta, Acrísio decidiu tomar uma medida extrema, acreditando que o afastamento da criança resolveria seu destino. Ele trancou Danaé e Perseu em uma grande urna de madeira e os lançou ao mar, acreditando que essa seria a melhor forma de garantir que a profecia não se realizasse. A urna flutuou pelas águas até chegar a uma pequena ilha, onde seria o ponto de virada para a história de Perseu. A ilha de Sérifos foi o refúgio onde Perseu e sua mãe encontraram um novo lar, mas a história de Perseu estava longe de ser simples ou tranquila. A ilha era governada pelo rei Polidectes, um homem ambicioso que logo se interessou por Danaé. No entanto, o foco da vida de Perseu estava longe de ser sobre o amor ou os jogos de poder de Polidectes. Desde cedo, Perseu foi forjado pelo destino para se tornar um herói. A conexão dele com os deuses e sua linhagem mítica começavam a se tornar cada vez mais evidentes. Em um mundo onde o poder dos deuses influencia as vidas humanas de forma imutável, o nascimento de Perseu não era apenas o início de uma vida comum, mas o ponto de partida para a realização de grandes feitos. Seu nascimento, oriundo de uma união divina e marcado pela tentativa desesperada de evitar o futuro, o colocaria em um caminho que o ligaria de maneira inseparável à mitologia e aos mitos de heróis. O destino de Perseu estava traçado não só pela profecia que o antecedia, mas pela própria essência de sua origem, em um jogo de forças que envolvia não apenas homens, mas deuses. Quando Perseu cresceu e se tornou um jovem forte e corajoso, um novo desafio se apresentou em sua vida. Um desafio que testaria não apenas sua bravura, mas também sua conexão com os deuses. O rei Polidectes, que governava a ilha de Sérifos e se mostrava cada vez mais interessado em Danaé, mãe de Perseu, planejava um golpe sutil. Ele queria afastar o jovem herói, pois temia sua força e presença, que ameaçavam o domínio de Polidectes sobre a ilha. Então, o rei elaborou um plano, um truque que parecia inofensivo à primeira vista, mas que escondia uma intenção traiçoeira. Ele pediu a Perseu que, como um presente, lhe trouxesse a cabeça da temível Medusa, uma das 3 górgonas, mulheres monstruosas com serpentes no lugar de cabelo e cujos olhos transformavam qualquer um em pedra. Perseu, ingênuo e impulsivo, aceitou o desafio, sem perceber que estava entrando em um jogo mortal. Medusa era uma criatura poderosa e aterradora, famosa não apenas pela sua feiura, mas também pelo seu poder devastador. Sua capacidade de petrificar qualquer ser vivo com o olhar a tornava quase invencível, e a missão de matá-la parecia impossível até para um herói habilidoso.
No entanto, a verdadeira força de Perseu não estava apenas em sua coragem, mas em sua conexão com os deuses, que mais uma vez decidiriam intervir em seu destino. A deusa Atena, uma das mais sábias e estrategistas dos deuses olímpicos, compreendeu a missão impossível de Perseu e ofereceu-lhe um auxílio crucial. Ela forneceu um escudo polido, um escudo tão reluzente que refletiria a imagem de Medusa sem que Perseu precisasse olhar diretamente para ela. Com isso, ele poderia evitar o contato visual com a Górgona e, assim, não ser transformado em pedra. Além disso, Hermes, o deus mensageiro e patrono dos viajantes, também se mostrou disposto a ajudar. Ele presenteou Perseu com sandálias aladas que permitiriam que o herói voasse, dando-lhe maior agilidade e a capacidade de se deslocar rapidamente durante a batalha. Além disso, Perseu recebeu uma espada afiada e imortal, capaz de cortar qualquer coisa, até mesmo o pescoço de uma criatura tão temível como Medusa. Armado com esses presentes divinos, Perseu partiu em sua jornada. O caminho até Medusa, como esperado, não seria fácil. Ele precisaria atravessar mares e terras desconhecidas, enfrentando perigos imensos. Quando finalmente chegou ao local onde Medusa residia, em um campo desolado e sombrio, Perseu se deparou com as outras duas Górgonas, Steno e Euríale, que, ao contrário de Medusa, não possuíam o poder de petrificar com o olhar, mas ainda assim eram criaturas ferozes e ameaçadoras. No entanto, com a ajuda do escudo refletor, Perseu foi capaz de localizar Medusa sem ser visto por ela. Ele usou a técnica de mirar o reflexo da Górgona no escudo, evitando o olhar direto e atacando-a com a espada imortal. Em um golpe certeiro, ele decapitou Medusa, conseguindo cortar sua cabeça sem ser transformado em pedra. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Com a cabeça de Medusa em mãos, Perseu não apenas cumpriu a missão que lhe foi dada, mas também adquiriu uma das armas mais poderosas da mitologia grega. A cabeça de Medusa, mesmo após sua morte, continuava a ter o poder de transformar qualquer ser vivo em pedra. Perseu sabia que poderia usar essa arma de maneira estratégica e o faria em diversos momentos ao longo de sua jornada. Além disso, o ato de derrotar Medusa não apenas mostrou sua bravura, mas também marcou o momento em que Perseu se tornaria um dos heróis mais importantes da mitologia, cujos feitos e armas poderosas o tornariam uma lenda viva. Após a vitória sobre Medusa, Perseu não apenas conquistou a fama, mas também uma das armas mais poderosas da mitologia grega, a cabeça da própria Medusa. A missão, inicialmente dada por Polidectes como uma forma de afastar o jovem herói, havia se transformado em um feito monumental. No entanto, a jornada de Perseu estava longe de terminar. Armado com a cabeça da Górgona, Perseu se preparava para enfrentar uma série de novos desafios. E seria através dessa cabeça petrificadora que ele resolveria questões que pareciam impossíveis de contornar. Com a cabeça de Medusa cuidadosamente guardada, Perseu partiu de volta para Sérifos, onde o rei Polidectes ainda aguardava. Talvez com uma ideia errada sobre o poder do herói, ou talvez com a esperança de que Perseu falhasse em sua missão. Ao retornar à ilha, Perseu descobriu que Polidectes continuava a assediar sua mãe, Danaé, e que o rei havia se tornado cada vez mais ousado. A situação se tornou insuportável para Perseu, que decidiu finalmente confrontar o monarca e pôr um fim ao seu reinado de tirania. O confronto entre Perseu e Polidectes não se desenrolou de maneira física ou violenta, como poderia ser esperado. Em vez disso, Perseu usou a cabeça de Medusa para derrotar seu inimigo. Ao revelar a cabeça da Górgona, o olhar petrificante foi o suficiente para transformar Polidectes e seus seguidores em pedras, livrando a ilha de sua tirania e devolvendo o poder à sua mãe. Esse evento, mais do que uma simples vingança ou uma batalha de força, simbolizava a utilização inteligente e estratégica de um poder adquirido. Perseu não precisou de força bruta. Ele tinha a cabeça de Medusa, um artefato de grande poder que o tornou invencível contra aqueles que ousassem desafiá-lo. A jornada de Perseu
embora já repleta de feitos extraordinários, continuava a expandir-se em direção a um destino ainda mais grandioso e repleto de novos desafios. A missão de resgatar Andrômeda, filha do rei Cefeu e da rainha Casiopeia, se tornaria um dos capítulos mais românticos e dramáticos de sua trajetória. O reino de Cefeu estava em perigo, pois a rainha Casiopeia, em um momento de vaidade, ousou afirmar que sua filha Andrômeda era mais bela do que as Nereidas, as ninfas do mar. Essa declaração, considerada uma ofensa para as divindades marinhas, provocou a fúria do deus Poseidon, que enviou um monstro marinho, o Ceto, para devastar o reino. O monstro aterrorizava a costa, destruindo tudo o que encontrava pela frente. E a única forma de acalmar a ira de Poseidon era fazer um sacrifício. A jovem Andrômeda deveria ser entregue ao monstro, amarrada a uma rocha como oferenda. Quando Perseu, em sua jornada, cruzou o caminho do reino de Cefeu, encontrou uma cena de desespero. Andrômeda estava prestes a ser sacrificada, imobilizada e à mercê do monstro marinho, que se aproximava com uma força devastadora. Não era o tipo de situação em que qualquer herói hesitaria. Perseu, com o coração impulsionado pela coragem e o desejo de fazer justiça, não pensou duas vezes. Ao avistar a princesa, sua beleza e sua angústia, sentiu uma conexão imediata e uma necessidade de agir. Como um verdadeiro herói, ele prometeu libertá-la, mas para isso precisava derrotar o monstro Ceto, um desafio formidável para qualquer mortal. Com o auxílio de sua destreza, coragem e os presentes divinos que o haviam acompanhado até ali, Perseu elaborou um plano. Ele usaria a cabeça de Medusa, que ainda conservava seu poder de transformar qualquer ser vivo em pedra, para derrotar o monstro. Com um movimento rápido e preciso, ele enfrentou Ceto, e ao olhar diretamente para o monstro, que não teve como evitar o contato com o olhar petrificante da Górgona, Ceto foi transformado em pedra. O perigo foi erradicado, e Andrômeda, que estava prestes a se tornar uma vítima de um destino cruel, foi salva. Esse ato de bravura, no entanto, não se limitou à vitória sobre o monstro. A verdadeira importância desse feito foi o momento que se seguiu, quando Perseu, movido pela generosidade e pelo coração nobre de um herói, pediu a mão de Andrômeda em casamento. Ela, grata e admirada, aceitou. O resgate de Andrômeda, portanto, não foi apenas uma questão de salvar uma princesa de um destino trágico, mas também um marco na vida de Perseu, que viu sua coragem e seus feitos sendo recompensados com o amor de uma mulher tão formosa quanto nobre. O destino de Perseu, após sua união com Andrômeda, parecia finalmente trilhar um caminho de felicidade e estabilidade. Mas a mitologia grega, com seus enredos sempre complexos e imprevisíveis, ainda reservava desafios que testariam o herói de formas inesperadas. Com o nascimento de seus filhos com Andrômeda, Perseu havia encontrado um refúgio no amor e na paternidade. Mas o que ele não sabia era que seu próprio destino estava prestes a alcançar o desfecho traçado pela vontade dos deuses. Acrísio, embora já afastado do poder e vivendo em um local distante, ainda estava vivo, e sua morte estava predestinada a ocorrer de forma trágica e involuntária. Quando Perseu soube que seu avô estava em uma festa em Larissa, ele decidiu, por acaso, participar do evento. Mesmo sem intenção de cumprir a profecia de sua família, o destino se impôs de maneira inexorável. Durante a festa, houve uma competição de lançamento de discos, uma tradição comum em festivais da Grécia Antiga. Perseu, participando da atividade, fez um lançamento tão forte que o disco se desviou completamente de seu trajeto, atingindo Acrísio, que estava assistindo ao evento. O golpe, embora acidental, foi fatal. O avô, que havia vivido tanto tempo tentando escapar da ideia de que a morte viria de seu próprio neto, acabou sucumbindo ao destino, provando que por mais que um herói seja capaz de realizar feitos extraordinários, não pode escapar das forças que regem seu destino. O peso dessa tragédia foi imenso para Perseu. Mesmo sendo um herói vitorioso, com uma vida marcada por grandes conquistas, ele não pôde evitar o cumprimento da maldição que perseguia sua linhagem. O fato de que ele, sem querer,
Matar a seu próprio avô deixou uma sombra sobre sua trajetória. Embora tenha cumprido o destino de sua família, o ocorrido não diminuiu sua grandeza como herói, mas expôs uma fragilidade humana, que por mais que tentasse escapar de seu destino, não poderia alterá-lo. Esse evento trágico e seu impacto foram uma lembrança de que, mesmo para aqueles que desafiam os deuses e realizam feitos incríveis, o destino não pode ser desafiado ou evitado. Por mais que Perseu tivesse realizado proezas lendárias, como a derrota de Medusa e o resgate de Andrômeda, o cumprimento da profecia trouxe um encerramento amargo a uma vida que até aquele momento parecia estar cheia de glórias. A morte de Acrísio, embora não intencional, trouxe para Perseu o peso da culpa e do arrependimento. Dois sentimentos que, por mais que o herói tivesse combatido monstros e enfrentado inimigos formidáveis, eram seus maiores inimigos agora. Esse evento final da sua jornada, ao contrário das muitas batalhas que ele travou, não foi vencido com força ou coragem, mas com a triste aceitação de que, por mais que o herói controle muitas coisas em seu destino, não há como escapar da inevitabilidade daquilo que foi determinado pelos deuses. Após o incidente envolvendo a morte de Acrísio, Perseu se retirou para Tirinto, onde consolidaria sua linhagem. Mas seu impacto na história mitológica não terminou ali. Seu legado continuaria a influenciar a mitologia grega de formas inesperadas, com seus filhos, como Pérses, também entrando nas narrativas que envolviam grandes dinastias e heróis. Perseu, como herói, não apenas cumpriu as profecias, mas também demonstrou a complexidade de sua natureza. Sua vida foi marcada pela interação com deuses e monstros, mas também pela luta contra um destino inevitável que o atingiu de maneira inesperada e impiedosa. O que muitos podem não perceber de imediato é que o verdadeiro significado de sua jornada não está apenas nos feitos heróicos que ele realizou, mas na maneira como ele lidou com os desafios e com os limites impostos pelos deuses. A morte de Acrísio não foi uma falha, mas um reflexo da natureza implacável do destino, uma parte integral da vida de um herói, que por mais habilidoso e forte que fosse, não podia controlar o que estava predestinado. O fim de Perseu não foi, portanto, um fim comum para heróis da mitologia grega, pois ele não morreu em combate, mas de maneira indireta, cumprindo a vontade dos deuses e servindo como exemplo da fragilidade da condição humana. Sua ascensão ao estrelato, com o reconhecimento de seus feitos, foi acompanhada por uma queda que não foi de seus próprios feitos, mas do próprio destino que ele tentara contornar. Perseu, de certa forma, personificou o equilíbrio entre a grandeza e a tragédia, sempre se movendo entre os dois polos, sem que sua coragem ou habilidade o protegessem das regras do cosmos. Seu legado, finalmente, não se limita apenas à sua morte, mas ao que ele representava como herói. Perseu era o herói que desafiava as probabilidades, mas também aquele que não se esquivava de encarar as consequências de seus atos, mesmo que essas consequências fossem implacáveis. O impacto de sua jornada atravessa os tempos, pois, embora tenha perdido seu avô e enfrentado um destino inevitável, Perseu, como os grandes heróis da mitologia grega, nunca será esquecido. Seu nome e suas ações ecoam na história, lembrando a todos que a jornada de um herói nunca é feita apenas de triunfos, mas também de aceitação, sacrifício e a compreensão de que, por mais poderosos que sejamos, o destino muitas vezes está além de nosso controle.